Há um tempo atrás eu ouvi algo interessante numa pregação. Um pregador ele tinha dito a seguinte frase: Jesus Cristo não morreu para você ser um cidadão melhor e nem uma pessoa melhor. Quando eu fiz 17 anos de idade e eu fui reintroduzido ao Evangelho depois de um tempo afastado, alguns jovens da minha idade me disseram algo interessante. Nós temos que ser cópias de Jesus na Terra, como se fôssemos mini-cristos. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido algo nesse sentido. E na hora que aquele pregador disse isso, eu me lembrei dessa fala que alguns amigos meus me disseram. E tudo na hora fez sentido. Estudando um pouco mais do Evangelho, eu comecei a entender que Cristo queria que nós, como seus servos, Cristo queria que nós amássemos uns aos outros. Isso começou a fazer um sentido muito grande para mim. Nós não somos chamados para sermos pessoas melhores, somos chamados para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. É por isso que nos é mandado amarmos uns aos outros, da mesma forma que Jesus Cristo nos amou. E é por isso que Jesus disse: sejam santos, porque eu sou o santo. Ele não nos daria uma meta que é impossível de se alcançar. E então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me esforçar mais para ser parecido com Cristo. Comecei a tentar refletir o que ele faria em certas situações, qual seria a melhor decisão que eu poderia tomar. E eu comecei a reparar que, infelizmente, muitas das vezes eu falhava nisso. Deixava alguma forma de preconceito, alguma forma de orgulho, alguma forma de falta de amor tomar o lugar. E comecei a reparar que isso parece ser algo muito difícil de se fazer. Parece que faltava um amor genuíno para tratar com as pessoas. Em João 13, 34 e 35, Jesus ele fala que nós, como seus discípulos, iríamos ser conhecidos pelo amor. Jesus disse que o amor demonstra ao mundo que nós somos seus discípulos. Isso fala de um amor que é diferente daquilo que o mundo conhece como o amor. Geralmente o amor que as pessoas conhecem é um amor contratual, ou seja, você me dá algo em troca e eu te dou algo em troca. Só que não é essa a forma de amor que Jesus Cristo quer que nós tenhamos. Nós temos que amar as pessoas da mesma forma que Cristo nos amou. Foi de forma gratuita, vinda pela graça, sabe? Nós não temos nada a oferecer a Deus, mas Ele nos amou mesmo assim. E esse é o mesmo tipo de amor que nós temos que ter com as pessoas. Só que isso não é algo simples de se fazer, porque é algo fora da nossa capacidade humana. É muito difícil fazer esse tipo de coisa. Como amar as pessoas desse jeito? Sabe? Como amar as pessoas que são difíceis, como amar as pessoas que querem o mal uma das outras, sabe? Como orar por aquelas pessoas que dizem mal da gente, como nós vamos amar pessoas que não nos amam de volta, sabe? Isso é muito difícil, é algo que vai extremamente contra a natureza humana, sabe? Amar uma pessoa de forma incondicional. Eu percebi algo interessante, quando o escriba ele vai falar com Jesus qual eram os 2 mandamentos mais importantes, Jesus ele diz: amai o Senhor teu Deus de todo o coração. E o segundo mandamento é tão importante quanto esse: amar ao seu próximo como a ti mesmo. Os 2 mandamentos mais importantes da Bíblia falam sobre amar o próximo. Então, se nós como cristãos não amarmos a Deus e as pessoas, será que nós podemos nos chamar de cristãos? Será que eu posso dizer que eu sou uma pessoa, que eu sou um seguidor de Cristo? Alguém que amou tanto as outras pessoas de forma incondicional? Os 2 motivos principais por qual as pessoas falham nisso, a natureza corrompida é o primeiro desses 2 motivos. Deus tinha um plano, tinha uma ideia de como a humanidade deveria funcionar, de como a humanidade deveria acontecer. A verdade é que Jesus Cristo, ele é o modelo perfeito, ele é o padrão perfeito. A Bíblia fala que o primeiro Adão, ele falhou, mas o segundo Adão vai vir para poder fazer aquilo que o primeiro não conseguiu. Ou seja, a Bíblia ela fala que em Gênesis Deus manda as espécies se reproduzirem de acordo consigo mesmos. Quando o Adão e Eva eles pecam, todas as pessoas que vieram a partir deles vieram quebradas, vieram com essa falha na natureza, vieram com essa natureza caída. Então, quando o Adão começou a se reproduzir, ele começou a reproduzir pessoas caídas. E então, Jesus Cristo, ele é o ser humano que todas as pessoas seriam se Adão não tivesse falhado. Então, o que Deus ele faz? Ele manda Jesus para ser um novo Adão, ou seja, um novo molde,
um precursor de uma nova linhagem que vai se comportar da maneira que as pessoas deveriam se comportar se Adão não tivesse caído. Colossenses 3, 8 ao 10 diz assim: mas agora é o momento de se livrar da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não imitem uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendam a conhecer seu Criador e se tornem semelhante a Ele. Isso prova que um dos objetivos importantes do cristianismo é esse: sermos parecidos com Jesus Cristo. Essa é a resposta, esse é o objetivo. E por isso que o segundo problema é um problema tão grave, que é a falta de amor. Falta de amor, tanto a Deus, tanto às pessoas. Entramos em um estado egoísta, onde só olhamos para os nossos problemas, nossas circunstâncias, e quando nós vamos olhar para uma pessoa, nós olhamos sempre para o erro dela, sempre para aquilo que ela faz ou cometeu de errado, e não somos ensinados a olhar, sabe, para a pessoa, para o indivíduo, porque essa é a educação que nós recebemos do mundo. O mundo tem uma educação, a sociedade tem uma educação, e a nossa educação que a gente recebe da sociedade é essa. E o Evangelho, ele te chama a você mudar a sua cultura, mudar a sua forma de enxergar. Então é um embate que acontece entre a educação que você recebe desde criança, aquela educação egoísta, aquela educação individual, que é a educação do mundo, para uma educação que ela observa as pessoas, observa um amor a Deus. É literalmente um embate que acontece entre a sua natureza carnal e entre a sua natureza espiritual. E você ser uma pessoa mais parecida com Cristo tem a ver de você tomar uma escolha consciente, de você entrar nesse lugar de obediência à natureza espiritual. Ser uma pessoa espiritual é você entrar nessa consciência de que você tem que tomar escolhas espirituais. A espiritualidade não é um estado de ser, não é uma coisa que você nasce. Uma pessoa não é espiritual simplesmente por ser espiritual. Uma pessoa, ela é espiritual, ela é mais parecida com Jesus a partir do momento em que ela decide ter escolhas espirituais, ter escolhas que a deixem mais parecidos com Jesus. Ser espiritual não é somente fluir em dons, não é entregar profecias, não é você ter um acesso ao sobrenatural. Não, ser espiritual não é você ter acesso ao sobrenatural, mas é você escolher viver de modo espiritual no natural. Entende? Eu comecei a refletir, sabe, comigo mesmo. Se isso é verdade, então eu estou em uma péssima posição, sabe? E nem sempre eu consigo amar as pessoas com um amor genuíno, nem sempre eu consigo me comportar com Jesus, nem sempre eu consigo ter as atitudes que eu deveria ter, sabe? É exatamente aquilo que o apóstolo Paulo ele descreve, sabe? Maldito homem que sou, quem me livrará dessa morte, sabe? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu faço, sabe? Parece que quanto mais você começa a se empenhar para ser parecido com Jesus, mais você começa a perceber que existem muitas falhas, sabe, em você. Então eu comecei a refletir sobre isso, a orar sobre esse assunto, e eu achei essa resposta. João 15:5. Assim está dizendo: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo emprestado, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória ao Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. Olha isso. Jesus ele não está falando sobre você ser perfeito, mas ele está falando sobre você
permanecer, sobre você estar. Quanto mais você se achega em Cristo, mais você começa a ser alimentado da seiva dele, sabe? Um galho, ele é alimentado pela árvore porque ele está conectado a ela. Então ele recebe os nutrientes, recebe as vitaminas do solo, recebe a água da chuva. Não é o galho que toma a água da chuva, ele toma pelas raízes, sabe? As raízes que distribuem todo aquele valor pela árvore, pela figueira. E Jesus ele está falando isso: eu sou a figueira e vocês são os ramos, ou seja, vocês são os galhos. Quem permanece em mim frutifica. O fruto da árvore vem pelos galhos e os galhos dão os frutos. Então a resposta que Jesus ele dá aqui é: permaneçam em mim e vocês vão dar frutos. Sabe? Quando a gente fala de permanecer, quando eu falo de permanecer, eu não estou falando somente de você manter um rito religioso de ir para a igreja. Não, isso é simples, isso é básico. Você pode estar na igreja, mas pode estar perdido. O que Jesus ele quer dizer com permanecer nele? Fala de uma busca constante para estar conectado a ele. Um galho, ele naturalmente está conectado na árvore. Então, naturalmente, ele é alimentado pela árvore. Só que não é exatamente esse o nosso caso. Nós temos a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela tenta nos afastar de Cristo. Então nós temos que ter um esforço para estarmos conectados com Ele, para assim nós sermos nutridos por Ele. Por isso que Ele fala: quem permanece, ou seja, quem fica em mim dá os frutos. Então você tem que ter um esforço para você orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, fazer devocional, mesmo quando você não quer. Existe essa necessidade do esforço. Essa é a resposta para sermos pessoas mais parecidas com Cristo. Um esforço para demonstrarmos ser como Ele. Por isso que ele fala aqui também: vocês são verdadeiramente meus discípulos. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são os meus discípulos de verdade. São duas coisas. Quando você demonstra fruto, e o que é esse fruto do Espírito Santo? E o que exatamente é esse fruto? Esse fruto que não somente mostra que você agrada a Deus, mas também mostra que você é discípulo. É aquele que é descrito em Gálatas 5, 22 ou 23. Diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Veja só, essas características são características de Jesus, são características dele. O fruto que você dá ao permanecer em Jesus é ser parecido com ele. E esse é o objetivo do cristianismo. Volto a repetir para você: o seu objetivo como cristão não é ser um cidadão melhor, não é ser uma pessoa melhor, mas é ser principalmente parecido com Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Eu espero que esse vídeo possa ter abrilhantado a sua vida de alguma forma. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém.